especulações no Cruzeiro aí. Queria saber a opinião de vocês, do nosso querido Cauã, Fabrício aqui também. Cássio, Coedjar, quem mais? Coutinho. Tem um Mina também. Mina também? Que porra é essa? Até isso apareceu também. Coutinho, quem mais? Só nomes, especulações. Quino agora de última hora, que fez um gol aí contra o São Paulo. Inclusive o Fábio vacilou feio. Não sei se vocês viram aí. O Fábio vacilou, mas tomou um... Nossa, mano. O Cabral. Não é aquele lance que o Tomou Fábio... um peruzinho? Não, foi peru, né? Foi perder a bola recuada, ele não conseguiu tirar e depois tomou uma pressão, levou. Feio demais, lance horroroso. Aí eu quero saber você, mano, esses nomes estão sendo especulados aí, algum te interessava mesmo nesse Cruzeiro? Loucura danada? O que você acha desses nomes aí? Ó, Vijão, o Cássio, Mina, Coedjar, Keno. Vamos pegar os 4 ali. O Cássio, hoje no mercado de goleiros que está disponível pro Cruzeiro hoje, é o melhor nome que temos, né? Estão falando entre Cássio e Marcelo Groi. Mas ele não tá disponível. Não, tipo assim, eu falo acessível pro Cruzeiro. Ele tá contrato com o Corinthians e o Corinthians tem uma prioridade em cima dele ali, porque ainda um peso muito grande, peso histórico. Ele é para o Corinthians o que o Fábio é para o Cruzeiro. Aí, ou seja, isso aí vai pesar pra caralho. Então, assim, é arrancar um ídolo de um clube, assim como o Fluminense fez aqui com o Fábio no Cruzeiro. Apesar que aqui foi diferente. Aqui o Fábio não renovou, já estava definido, o Fluminense foi lá e pegou. É diferente de agora, onde existe essa opção, né, do Corinthians ainda continuar com ele. Né, igual o Cássio hoje no Corinthians, esse início de temporada do Cássio é muito abaixo do que ele apresentou temporada passada, que foi, na minha opinião, a peça mais importante para esse Corinthians não cair. Né, quando mais o Corinthians precisou, o Cássio teve lá. E, na minha opinião, é um goleiro muito acima da média, que se vir para o Cruzeiro, o Cássio tem 36 anos, vamos supor que até os 40 ali ele tá jogando boa bola. Vamos estar rendendo ali para o Cruzeiro. É um nome muito importante, até mesmo para subir o nível hoje do gol do Cruzeiro, que, na minha opinião, vai chegar a momentos que vai exigir muito do Anderson e o Anderson não vai conseguir entregar. Coisa que eu acredito que o Cássio pode estar acima do Anderson nesse quesito. Em relação ao Coedjar, para mim, o Coedjar encaixar como uma luva nessa equipe do Cruzeiro, tendo aquilo que eu falei, fazendo uma dupla com o Lucas Romero, sendo aqueles dois caras que tem boa saída de bola, tem pegada, desarme, os famosos cães de guarda para proteger a defesa do Cruzeiro. E é um ponto muito importante se reforçar, que é um dos que o Cruzeiro está atrás do mercado. Se o Coedjar vir, é perfeito. Acho difícil pelos anos de contrato que ainda tem. Tem contrato até 2026. Aí com a equipe lá da Arábia, eu não sei o nome agora. E em relação ao Keno, o Keno é um jogador de 34 anos, o que me preocupa nele é a questão do departamento médico, gosta de um departamento médico impressionante, lesiona muito, mas quando tá 100%, decide. É aquilo que todo mundo tá falando, né? O Cruzeiro vai vir pro mercado agora do meio do ano para trazer jogadores experientes, que eles analisaram que esse elenco do Cruzeiro é um elenco jovem, é um elenco que não tem jogadores para definir, por exemplo, só o Matheus Pereira, por exemplo, tem para definir um jogo ali, um jogo mal define, traz um Keno que é diferente, um Coedjar é diferente também. Falando do Mina, que é um baita de um zagueiro, comeu a bola no Palmeiras, foi pro Everton na Inglaterra, hoje tá na Itália pelo Cagliari. Tá jogando bem agora, retomando seu bom futebol. E é um zagueiro acima pro futebol brasileiro. Pode dar um exemplo, por exemplo, que é um Gustavo Gomes pro Palmeiras. Pode ser o Henry Mina pro Cruzeiro. Então são bons nomes, que esses nomes sim elevam e muito a equipe do Cruzeiro. Tá aí, opinião de Cauã Martins, do canal Diário do Cabuloso. Falando aí sobre a opinião dele em cima dessas especulações, né, envolvendo vários jogadores aqui do Cruzeiro. Antes do Fabrício falar aqui também, deixa eu dar uma olhada aqui na opinião do pessoal também. Ó, o Bruno Rafael falando aqui que o Cássio também não quer renovar aí com o Corinthians. Vijão, essa situação do Cássio é mais ou menos do que foi um pouco do Fábio com a diretoria ali. É situação desgastada. O Cássio... Não foi com o Fábio, vamos supor. O Cássio hoje ele é desgastado com grande parte da torcida por questões de falhas. Né, eu acredito, até ele próprio já deu uma entrevista, né? Se tudo que acontece é problema meu, é melhor eu sair. Pode ser um ponto ali positivo pra vinda dele para o Cruzeiro. Futebol é isso, cara. O Fábio, por exemplo, no Cruzeiro, uma história gigantesca, mas se no finalzinho também ali, as pessoas criticavam bastante, uma falha aqui, uma falha ali. Torcedor é isso, cara. Por mais que às vezes o cara tem história, conquistou títulos e tal, mas se falhar, vai ser conectado. Pode ser quem for, pode ser quem for.
E o futebol é assim, tem que ser assim, faz parte do futebol ser assim, os jogadores entendem essa questão. Minha opinião, assim, velho, o Cássio no Cruzeiro traz um nome diferente daquilo que a gente está acostumado a recentemente ver no Cruzeiro. O Cássio, querendo ou não, é uma figura muito importante no futebol brasileiro, na história do Corinthians, que é um grande clube do futebol brasileiro. E é um baita de um goleiro. É um cara gigantesco, literalmente, né? Mas é aquele negócio. Uma coisa é eu ver o Fábio hoje, com mais de 40 anos, atuando. Outra coisa, talvez, é um goleiro como o Cássio, que talvez não vai jogar até os 43, como o Fábio. Talvez ele joga menos. A gente não sabe até quando vai e como é que tá a característica física da questão aí do Cássio. Mas é um cara que tem todo o respeito no futebol, cara. E traz uma coisa diferente. Você vai jogar hoje contra o Cruzeiro, se você é um centroavante, você vê ali o Anderson no gol, não desmerecendo ele, mas é uma coisa. Se você vai encarar um Cruzeiro do Mineirão ali, por exemplo, aí tem um Cássio no gol, é diferente. Então, com certeza, pro goleiro, cara, esse peso é muito importante de ter um cara desse assim. É igual você ter um centroavante renomado. Pô, o goleiro assusta, a zaga assusta. Ele traz algo diferente no futebol porque afeta a parte psicológica de outros que vão enfrentá-lo. Só que isso é um ponto. Só que a partir do momento que esse adversário também vê que ele não tá mais naquela característica e naquele nível técnico que sempre foi do passado, aí não faz diferença nenhuma todo aquele peso que ele tem. Então, assim, a gente vê alguns vídeos sendo vazados e viralizados nas redes sociais do Cássio, e algumas falhas grotescas, que não pula na bola, que não faz isso e aquilo e tal, mas assim, postar só o lado ruim é uma coisa, né? Mas tem muito também, e na verdade é bem mais boas defesas do que falhas. A maioria dos goleiros são assim, tem muito mais boas defesas do que falhas. Só que algumas falhas acabam sendo marcantes. O Rafael Cabral teve muito mais defesa do que frango nesse período que ele ficou no Cruzeiro. Só que as falhas destacam mais. E aí o torcedor aqui do Cruzeiro tomou ranço e cansou. Talvez pode ter acontecido isso do Cássio no Corinthians. Chegou um ponto assim, por mais que é um goleiro aceitável, é importante, tem história, mas determinadas falhas vai minando no torcedor e ele vai ficando inseguro. E é o que chegou a acontecer com o Cabral aqui. Só que o Cabral não tinha a história que o Cássio tem lá no Corinthians, né? E como tá num ambiente chato, talvez a mudança de ambiente vir para o Cruzeiro seria legal, seria benéfica para ele e para o Cruzeiro também poder ter um goleiro desse nível. Só que aí entra um ponto que chega agora. Cruzeiro, notícia hoje do portal Deus Me Dibre, da possibilidade de trazer o Robertinho, que tá lá em Portugal, no clube de Portugal, voltar para o Brasil e poder aqui, ele estava aqui até 2019, saiu, foi para o Alverca lá em Portugal, depois foi ser treinador de goleiros do Santa Clara. Tá para voltar para o Cruzeiro. Ele voltando, traz um perfil de treinamento, a metodologia de trabalho muito boa. Ele é um dos melhores aí. Se não o melhor treinador de goleiros, a gente vai falar de nome, que a gente vai lembrar. Acredito se o Fábio é o goleirão que é hoje, tem Isso. muito mérito do Robertinho. O mérito do Fábio de ter chegado onde é que foi ali foi total do Robertinho ter ajudado naqueles treinamentos. Se foi muito importante naquilo ali. Até mesmo não só do Fábio, do reserva, Rafael por muito tempo também. Né? O Cruzeiro tinha uma escola de goleiros muito boas e eram todos bem treinados. Então, assim, e se o Robertinho chegar aqui, como é que vai ser o treinamento com o Anderson? Será que o Anderson virudida? Será que o Anderson tem tendência a evoluir? Já deu pra ver algo que ele pode evoluir? E um Grando, como reserva, será que ele também pode evoluir? Porque se traz o Cássio, esquece Anderson, esquece como é que chama? Esquece Gabriel Grando. O Gabriel Grando. E o Léo Aragão também. E aquele negócio, cara, a gente tá vendo hoje clubes no Brasil, como no caso do Goiás, lá com o Tadeu, né? Até hoje não saiu, né? Todo mundo fica falando do Tadeu, mas até hoje não saiu, aí tem coisa. Por que não saiu? Tem coisa aí. O Bento no Atlético Paranaense, que é um baita de outro goleiro também. Então, assim, são jogadores que foram tendo... Ninguém sabia quem que era, tiveram seu espaço e conquistaram, evoluíram. E a idade não é avançada. O Cássio vindo pro Cruzeiro, você esquece, você pensar em ganhar dinheiro, esquece tudo, e de evolução também, porque é aquilo que tem. É pra suprir a tendência hoje é muito mais do topo para baixo do que subir mais. Você não vai ver o Cássio mais do que ele já foi no Corinthians. A gente não vai ver. O Fábio do Fluminense não é nunca o Fábio do Cruzeiro. É bom ainda lá, tá catando, toma um frango aí algumas vezes aí, mas o Fábio do Cruzeiro jamais o Fluminense vai ter. Então é aí que fica a questão, né? Fica naquela expectativa de ter algo que você tende a ser melhor,
ou continuar algo que assim, você já viu que é bom, mas pode continuar nesse bom, mas às vezes, ao mesmo tempo também não, né? Então fica essa dúvida. O que você acha aí, Fabrício? Você daria espaço pro Anderson, esquece isso aí, ou entra o peso de ter um atleta como um Cássio no gol, seria melhor? Eu prefiro ter esse peso de um atleta igual o Cássio no gol do Corinthians, não desmerecendo o Anderson. O Big até chamou minha atenção aqui no podcast passado. Não vamos imaginar o Cruzeiro com o Felipe Coutinho, o Cássio, depois vem a decepção. Eu falei assim, pô, Big, agora, mas imagina a emoção e o coração do torcedor que sofreu 4 anos com os Patrick Bray da vida, o Robertson, Jadson, Bruno José. Aí, de repente, o Cruzeiro tá cogitando a possibilidade de contratar um Cássio, Coutinho, Mina. É o Cruzeiro que todo mundo falou que é CTI, UTI. Hoje o Cruzeiro tá mais vivo do que nunca. E aquela emoção de incentivo, você lembra? Quando você chega a dezembro, aquela especulação, é nojento, é chato. Mas dá uma emoção quando você vê grandes expectativa, nomes. Expectativa, né? Então você vê que o Cruzeiro foi uma fênix, ressurgiu. O Cruzeiro tá de volta. Então, pra mim, Fabrício, como torcedor, cara, gostou demais de você ver o Cruzeiro cogitando nomes de jogadores nível de seleção. Se vai fechar? Sim ou não. E voltando àquela pergunta sobre um exemplo do Cássio. Vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo da pelada de novo. Tá lá. Você pega 2 tampinhas. Eu sei, Virjão. Pega 2 tampinhas. Você saiu primeiro pra escolher o goleiro. Você escolhe o Cássio ou você escolhe o Anderson? Eu escolho o Dida. Não, então assim, na tampinha assim. Escolhe o Buffon. Não, caralho. Pera no gol do meu time? Você pega 2 tampinhas. Você prefere o Cássio ou prefere o Léo Aragão? Cara, o Cássio tá em má fase. O Fábio, quando foi pro Fluminense, o cara nunca teve tão magro na vida dele. O cara tava magrelo. Então foi uma outra energia, uma outra atmosfera, uma nova cidade, uma nova perspectiva dele reviver aquela emoção de futebol que desagradou quando o Cruzeiro caiu, todo mundo isso, aquilo que eles têm, Fábio Mercenário, isso, aquilo. O cara recebeu uma oportunidade no Fluminense e ele ressurgiu. Foi campeão da Libertadores, foi campeão carioca, se eu não me engano, não sei, João. A mudança de áreas pode fazer diferença. Melhorou. Então por que com o Cássio não pode ser? O Fábio foi pro Fluminense com 42 anos. O Fluminense renovou com o Fábio até final de 2025, quando ele vai estar com 45 anos. O Cássio tem 36. Então ainda, pra mim, a minha opinião, um goleiro de 36 é uma coisa de um jogador de 30. Então tem lenha pra queimar. Então, por todos esses pontos que eu falei do Fábio, pode encaixar no Cássio também. E com a chegada do Robertinho. A chegada do Robertinho, cara. Pode trazer uma... Igual você falou, é respeito, Virjão. Cara, o Cássio lá, novo. O cara é 9 títulos, tá no Corinthians desde 2011. 9-4 Paulista, eu até anotei aqui, Virjão, 2 brasileiros, uma Recopa, uma Libertadores Mundial. É um cara de respeito, cara. É outro patamar. É o maior goleiro da história do Corinthians. Exatamente, é um cara de respeito. Então, assim, eu acho que é uma boa pro Cruzeiro.